Ok, galera, vamos continuar a nossa ideia de física com leis de Newton. Então, o último assunto foi de movimento uniforme, agora vamos falar sobre falamos sobre movimentos sem se preocupar com as suas causas, que no caso foi a cinemática. Então teve a velocidade média, movimento uniforme, essa variação que nós temos com as origens do movimento, certo? Então a gente estudou os movimentos sem se preocupar com suas causas. Agora, nessa parte de leis de Newton, vamos estudar o movimento preocupando querendo saber o que os causaram, ok? Então, antes de começar a falar sobre leis de Newton, vamos falar sobre o termo chamado de dinâmica, ok? Então a mecânica é dividida da seguinte maneira. Então nós temos a mecânica, que é a parte da cinemática, que é o que a gente viu até então. Então, estudando o movimento sem se preocupar com suas causas. Agora vamos estudar a dinâmica, certo? Que estuda o movimento preocupando as causas, ok? E temos a estática, que nós não vamos ver aqui, a gente vê isso a gente vai deixar para ver no primeiro ano, ok? Porém, essa parte de estática aqui, definindo ela, a gente vai estudar os corpos parados, ok? Beleza, mas o que nos interessa vai ser a dinâmica. Então, o que é dinâmica? Estuda as causas que deram origem a algum movimento, ok? Então, o que vamos estudar na dinâmica? Estudamos as forças que atuam sobre o corpo, as quantidades de movimento, a energia mecânica, o impulso e as grandezas relacionadas aos movimentos de rotação. O que vamos nos interessar aqui? A gente vai ver nessa parte, a gente vai estudar as forças que atuam no corpo e a energia mecânica deles, certo? Vamos lá. Então, vamos para a definição de força. Podemos caracterizá-la como uma grandeza vetorial capaz de gerar alterações no movimento de um corpo e que está associada à ação como puxar, empurrar, deslocar e etc. Ok? Então, em um movimento com velocidade constante, chamamos de movimento retilíneo uniforme. A força resultante sobre o corpo que se movimenta é zero. Assim sendo, podemos entender que a força não está relacionada com a velocidade em si, mas sim com a sua variação. Se existe variação de velocidade, essa variação é chamada de aceleração, existe a atuação de força. Ok? Então vamos definir bem. Então, força, ela não tem uma definição específica. Então a gente pode entender o que é a força na física, ok? Ela vai estar relacionada, a gente vai ver na segunda lei de Newton, com a aceleração do corpo, ok? Então, vamos lá. Então, para definir, nós temos as três leis de Newton, ok? Então, essas leis de Newton, as três leis, são as que regem a mecânica. Bem, então, a primeira lei é princípio da inércia, a segunda lei, princípio da dinâmica, e a terceira lei, princípio da ação e reação. Ok? Vamos definir cada uma delas agora. Então, primeira lei de Newton, ou princípio fundamental da inércia. Como surgiu? Como é que surgiu a lei de Newton? Então, a primeira lei de Newton surgiu com uma simples maçã que ao cair de uma árvore, caiu em cima da cabeça de Sir Isaac Newton. Este interrogou-se sobre a queda da maçã. Então, a maçã caiu na cabeça de Newton e ele quis saber o porquê que a maçã caiu. Então, ele foi começar a formular essas suas ideias de leis de Newton. Okay? Então, a primeira, a inércia ou primeira lei de Newton. Então, uma partícula em repouso tende naturalmente a permanecer em repouso e uma partícula com velocidade constante tende a manter sua velocidade constante. O que é isso? Então, definido efetivamente o princípio da inércia. Então, um corpo parado tende a permanecer parado se as forças que agem sobre eles for igual a zero. Então, a força resultante agindo sobre o corpo
for nulo. O corpo em movimento tende a permanecer no seu estado natural, que é de movimento, se a força resultante agindo sobre ele também for nula. Okay? Então, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, eu costumo batizar ela como o princípio da preguiça, porque todo o corpo é preguiçoso, todo o corpo tende a permanecer no seu estado natural, de repouso ou de movimento. Okay? Vamos lá. Então vamos entender isso aí. Temos aqui todo o corpo em movimento, aqui ó, cachorro correndo, ele freou, tende a permanecer em movimento. Então, essa situação, nós iremos encontrar ela em várias maneiras, certo? Da primeira lei de Newton. Então, nós temos a chave aí do gráfico de direção. Isso é preguiçoso? Não. Estou conduzindo uma experiência física. Estou testando a primeira lei de Newton. Então, vamos lá. No primeiro slide, nós tínhamos lá o cachorro em movimento, ele freou, então a galinha que estava nele continuou seu movimento porque ela estava em movimento, o corpo dela quis permanecer naquele estado de movimento. Já aqui, o Galfo está parado, nenhuma força vindo sobre ele, ele vai tender a permanecer parado. Okay? Vamos lá. Se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai permanecer em repouso. Então, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Okay? Em que ela é importante? Então, como é que a gente utiliza a lei de Newton? Então, a primeira lei ela é muito importante para o cinto de segurança, certo? Então, o cinto de segurança é baseado na primeira lei de Newton. Se o carro está em movimento, se tiver o choque, seu corpo vai tender a se locomover, fazendo com que então ele continue seu movimento natural. Usando-se o cinto, não teremos o problema de o corpo se deslocar. Okay? Ele vai ficar parado por conta do cinto de segurança. Vamos lá. Então aí vamos algum exemplo. Então, vamos continuar para a segunda lei. Segunda lei de Newton. Força. Uma força aplicada em um corpo de massa M causa uma aceleração máxima. Como é que vamos definir isso? A partir daqui, ó. Então, a mecânica dinâmica, diz assim, definição, é o estudo da relação entre o movimento e suas causas. Segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu costumo chamar essa segunda lei de Francisca Maria, para vocês decorarem, certo? Lembrando o seguinte, ó, a força é dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Uma relação que nós temos na segunda lei é a força-peso. Então, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, newtons, massa, quilogramas, e a gravidade é uma aceleração, metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá. Então, nós temos uma relaçãozinha aqui, ó, do elevador. Observe bem. Quando o elevador sobe, certo? Se você tiver uma balança, vai aparecer o quê? Como a gravidade ela puxa para o centro da Terra, a aceleração é para o centro da Terra, então vai parecer que você está mais pesado do que realmente é. Okay? Se o elevador está descendo, a balança do elevador vai mostrar e vai parecer que você está mais leve do que você realmente é, porque o movimento está a favor da gravidade. Se o elevador quebrar, você não vai ter gravidade nenhuma, vai ser gravidade zero, você não tem peso, então não vai ter o que a gente entende como gravidade zero, que a gente tem no espaço, certo? Vamos lá. Então o peso está relacionado diretamente com a massa do corpo e a gravidade do local. Okay? Peso é uma coisa, massa é outra. Então, nas questões que eu for fazer aqui a outra videoaula, vocês vão entender essa diferença. Bem, uma força é um vetor,
Então o vetor também de modo, direção e sentido. Então ela vai indicar sempre para onde você está fazendo. Então ela vai ter sempre um sentido, essa força. Então o rapaz está puxando aqui, ó, e a força tem sentido da direita para a esquerda. Ok? Vamos para a última das 3 leis. Toda ação, então as 3 leis de Newton, resume a terceira para ação e reação. Então, para toda ação, existe uma reação. Ok? A terceira lei de Newton, então, nós vamos assim. Força de ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, eu não tenho uma força de ação e reação no mesmo corpo. Eu tenho que ter corpos diferentes para ter uma força de ação e reação. Ok? Então, vamos lá. A cada ação corresponde a uma reação. Então, se eu empurro o ônibus com uma determinada força, certo? Eu vou empurrar o ônibus com a força de 100 newtons. Então a minha ação é empurrar o ônibus com a força de 100 newtons. Por reação, o ônibus me empurra de volta com uma força também de 100 newtons. Mesma direção, porém sentidos contrários. Então aqui, ó, o patinador empurra o ônibus da esquerda para a direita, a força de 100 newtons, e o ônibus empurra a patinadora da direita para a esquerda com a força também igual à aplicada por ela. Ok? O que vai influenciar? A massa dela e a massa do ônibus, certo? Então a distância percorrida por ela vai ser maior porque ela tem uma massa menor do que o ônibus, ok? Certo? Vamos lá. Então, se você empurra a parede com a força F, ela te empurra de volta com o mesmo valor da força, só que é negativo, que é o sentido contrário, certo? Então, eu vou fazer alguns exemplos sobre essas forças
sobre as leis de Newton, para vocês poderem entender como é que elas são aplicadas, certo?